Hoje em dia, você não precisa de uma TV, você não precisa de publicidade na Globo para você falar com 1 milhão de pessoas. Você, com um clique com o seu smartphone, com o celular, você consegue fazer uma campanha, você atinge milhões de pessoas. Como que você tá fazendo isso hoje? Você tá fazendo bonitinho, você tá bem vestido para sua reunião, ou sua marca tá passando vergonha por aí? E a partir do momento que você entende que as marcas todas são intencionais a te proporcionar algum tipo de experiência, tudo que elas falam, a forma como elas se comunicam com você, é intencional, não é sem querer. Então, assim, através do branding, você vai conduzir as pessoas a pensarem algo sobre você. Por isso que é uma coisa tão importante. Gente, aproveitei minha vinda aqui pro escritório. Vocês viram no episódio anterior que gravei com a Dodô. E eu falei, Léo, você já desça, porque precisamos gravar. Hoje eu estou pegando só os dinossauros da nossa época, desde quando a gente começou, quando a gente não era nadinha. E o Léo, gente, o Léo foi o number one. Foi a primeira pessoa que a gente trouxe pro time, na época que a gente morava ainda em Alphaville. Na época que o Caio gravava vídeo pro YouTube com o celular virado pra frente, assim. E aí ele começou a precisar de ajuda, assim, meu Deus, como é que eu gravo? Como que eu faço as coisas? E um grande amigo nosso, Gui Rebustini, que treinava com a gente na academia junto, pastorzão, ele falou assim, tem uma pessoa pra indicar, que faz o meu branding, faz as minhas coisas. E o Gui indicou o Léo, e cá estamos, hein, Léo? Quanto tempo? A Bela nem era nascida, né? Não era nascida, então Já faz acho mais que... de 10 anos. Exatamente, acho que tem 11 anos e alguma coisa. Bastante tempo. Desde os primórdios. Na época o Caio não tinha marca ainda, né? Não Até tinha nada. a parte de logo, de identidade, então a gente foi já criando tudo isso, foto. Lembra, a gente fez várias fotos profissionais na época. Lá em casa, Não tinha Instagram, o Instagram do Caio era minúsculo e ninguém usava Instagram na época, era Facebook, gente. Então assim, é antigo. Eu tô com 40 anos, tô falando isso, tô me Ele sentindo fez mais velho. aniversário essa semana, ele falou assim, gente, é muito traumático fazer 40 anos. Exagerado. Entrei no Zenta, né? É isso. Mas tá tudo bem. Calma, agora é só pra frente, Léo. Exato. Agora é só pra e pra frente. cima. Pra frente e pra cima. Ô, Léo, e aí eu tive a ideia de trazer aqui no podcast, porque você tem um senso estético que eu acho fora do comum. Ainda bem que a gente tem você aqui com a gente, né? Então tudo que vocês enxergam de marca, de branding, de mídia, de posicionamento, tudo vem dessa cachola do Léo. Então, o nome Vence foi o Léo que criou. O nome Impulse foi o Léo que criou. Que mais, Léo? Como você Plex, fez isso. como você fez isso. Exato. Que mais? De nomes, eu acho que são esses, né? Tem alguns que vocês querem me lembrar? Tá o Bookme na época também. Na época. Enfim, toda a parte de nomenclatura que a gente chama, na verdade é naming, né? O nome correto de criação de nomes. É uma coisa que eu amo muito fazer e é uma coisa que faz diferença. Hoje a gente vê o quanto faz diferença. Foi você. Esmera, exatamente. Impulse, você já falou, Impulse né? também. Enfim. O Sparks da Isa. O Sparks. Na verdade, não o Sparks, foi O Creators. Não, Mas não, foi não. antes. É o... Imatize. Sim. Imatize. E alguns também da Dani Sabino, que a gente fez na época. Sim. Enfim, já fez bastante coisa, assim. E uma das coisas muito legais, assim, que o Léo sempre trouxe pra gente, nessa posição dele de branding, de marca, é a questão de posicionamento e profissionalismo. Então eu vejo como muitas empresas, elas começam, mas elas pecam muito, Léo, nessa parte de imagem. O Léo, assim, eu sei porque deve doer na alma dele. Para uma pessoa que tem isso como chamado de vida, essa parte de senso estético, de visual, eu acho que ele olha cada coisa, ele deve ficar, assim, desesperado. Nossa, sofro. Ele sofre, mas assim, as empresas também sofrem, as pessoas também sofrem, elas não sabem que elas sofrem, por isso que eu quero que o Léo fale um pouco mais disso pra vocês, porque se você pega duas empresas, que as duas fazem a mesma coisa, as duas têm o mesmo valor, mas se você vê um senso estético em uma apresentação, que você vê que tem um logo, e é um logo, não é uma logo, depois eu quero que o Léo explique disso, né, Léo? Exato. Glória a Deus, Léo, da gente poder explicar sobre isso. Vamos divulgar para o mundo, gente, não é a logo, é o logo. Por que é o logo? Menino. Porque é logotipo, né? Não é logomarca, é uma coisa que o brasileiro acabou criando. Então, assim, o designer, a pessoa que é raiz, né? A gente sabe que o correto é logotipo. A logomarca que o pessoal fala é uma coisa que foi inventada pelo brasileiro e a galera usa. Lógico que, gente, não é demonizando, pode falar. Mas o correto, tecnicamente, é o logo, porque é logotipo. E quando você fala logomarca, logo e marca tem o mesmo significado no latim, praticamente. Que um é, se eu não me engano, eu vou esquecer agora, com certeza. Mas um é conceito e o outro é significado, se eu não me engano. Então, logo significa conceito e marca significado. Então, conceito do significado é a mesma coisa. Então, é uma redundância. Então, se torna uma palavra incorreta. Que as pessoas usam bastante. O logo. O logo, gente.
E isso faz muita diferença, assim, na forma como as pessoas enxergam a tua marca. Então, você já sair desse lugar. Então, por exemplo, quando a Impush nasceu, a Impush já nasceu, por mais que eu não sabia pra onde ela iria, eu não sabia o tempo que nós teríamos de vida, eu não sabia o tamanho que nós teríamos, ela já nasceu com o CNPJ bonitinho, com o nome, com o nome registrado, que isso é muito importante. Exato. Então, o Léo não criou um nome pra depois ver se a gente poderia registrar. Primeiro já viu o registro de marca, não, podemos registrar. E aí a gente criou todo o mood, a gente criou o manuscrito, a gente criou todo o propósito da empresa baseado nisso. Já lançou a cor. Isso foi um direcionamento que eu dei pro Léo. Eu falei, Léo, eu quero muito que tenha congruência com Café com Joia para que seja uma identidade. E vocês podem ver que tudo do Ventes é rosa. Por quê? Porque isso fica na cabeça da pessoa. Quando ela pensa em rosa, ela vai pensar no Ventes. Quando ela pensa nessa cor, que a gente... quando eu falo no chat GPT que eu quero uma cor Impush, ele fala, qual é a cor Impush? Eu falo uma cor verde que não é azul. E ele entende. Então, qual que é a nossa cor? É um verde que não é azul, que é meio azulado, sei lá. Então, isso vai dando cola na cabeça das pessoas. E eu acho que hoje o Léo tem a missão mais difícil aqui no Café com Joia, que é conseguir tirar a cabeça dele e, de certa forma, trazer insights práticos para que vocês consigam aplicar na empresa de vocês, para vocês melhorarem a estética de vocês e, por consequência, vocês aumentem a confiança do consumidor no teu negócio por conta da sua estética. E o que eu penso assim, na verdade não é só a parte estética, né? Isso é uma consequência, eu diria. Mas, porque uma coisa que é muito importante para branding, para marketing em si, é a consistência. Então, muitas vezes quando uma pessoa começa uma empresa, ela já ela criou um nome lá, vamos pôr as nossas iniciais. É muito comum isso. Então, você tem um nome que ele é um nome fraco, porque você não tem um conceito atrás disso. Quando você já tem um nome mais legal, que tem conceito por trás, que ele já eleva o nível de consciência das pessoas muitas vezes, não precisa ser uma coisa óbvia muitas vezes, porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, o nome tem que ser óbvio com o que eu faço. Não é exatamente assim, ele precisa ter um conceito, porque o conceito te ajuda a embasar a marca. Então, eu falo assim, quando você pensa num setup de branding antes de começar uma empresa, você já tá à frente de todo mundo, porque a maioria das empresas não começam assim, a maioria vai começar de outro jeito. E lógico, é uma coisa que a gente tem muito a nosso favor aqui, o fato de eu estar com o Caio há tanto tempo, de a gente ter começado as empresas com um setup de branding bem feito, porque a gente vê a diferença que isso dá. O Ventes é um grande exemplo disso. O nome Ventes já é um nome que, cara, ele é um nome curto, ele é um nome que você já ouviu, você já sabe, porque é uma palavra que já é familiar para as pessoas. A gente só fez ali a mudança do traço para o traço C, então isso ajuda muito. A gente sabe que quando a gente fala Ventes, as pessoas já sabem falar. E lógico, não tem uma regra. Não é que todo nome tem que ser assim, a partir de agora eu vou começar a copiar palavras e usar, mesmo porque é mais difícil de você registrar uma palavra mais comum. É muito mais difícil. Então, eu acho que isso é uma coisa que joga a favor, e é o que eu tô falando, da consistência. E muito mais do que o estético, né? Eu costumo dizer que o branding, ele é separado. Eu costumo separar ele na parte tangível e na parte intangível do branding. A parte tangível é essa parte do que a gente tá falando, é o visual, é a parte de naming, é a parte de cores, ícones, tudo isso que você tem de asset de marca. E a parte do intangível é a forma como você se comunica com o seu cliente. Qual experiência você cria pro seu cliente. Tudo isso é branding também. Então, que é uma coisa, como eu falo, é intangível, é um pouco mais difícil das pessoas sacarem, mas é importante. É perceptível, né? É intangível, mas é perceptível. Com certeza. E a partir do momento que você entende que as marcas todas são intencionais a te proporcionar algum tipo de experiência, tudo que elas falam, a forma como elas se comunicam com você, é intencional, não é sem querer. Então, a diferença de branding e marca é assim, marca é o que as pessoas já têm na cabeça delas sobre você. É o que você criou na cabeça delas sobre você, sobre sua marca. O branding, ele tá ali para te ajudar a conduzir isso. Então, assim, através do branding, você vai conduzir as pessoas a pensarem algo sobre você. Por isso que é uma coisa tão importante. Então, a partir do momento que a gente chega, que o Ventes se tornou a maior escola de vendas do Brasil, eu posso guardar isso para mim, ou eu posso falar para todo mundo e dizer o tempo inteiro, somos a maior escola de vendas do Brasil. É uma coisa que é óbvia hoje para nós, mas não. Você tem que entender, olhar para o seu negócio, olhar para sua marca, olhar para sua empresa e entender o que eu preciso falar para as pessoas. Aonde eu tenho que ser mais intencional para que as pessoas entendam e lógico, isso eleve o nível de consciência delas para isso. Então, é a gente que coloca isso na cabeça das pessoas. A Volvo, por exemplo, que é uma marca que quando você fala, todo mundo pensa em segurança. É uma coisa que
top of mind. Você falou segurança, carro, Volvo. Não tem discussão. Por quê? É sem querer que aconteceu isso? Não. O trabalho da marca foi feito dessa forma. Eles fazem aqueles testes com aqueles dummies, eles fazem várias coisas para que você entenda o quanto a preocupação deles com a segurança é importante. As duas coisas. Exatamente. Então, no caso da Volvo, é até assim, imagina, num mercado com tantas marcas, ainda mais hoje, ainda nem se fala, mas é um mercado com muitas marcas já fortes. Isso também é técnica de branding. Você pegar algo dentro do seu posicionamento, dentro do seu setor, que ninguém trabalha ainda. Porque importante para as marcas é você ter uma palavra que é sua, você ter um conceito que é seu, que ninguém tem. Então, no caso, vou criar uma marca de carro. Ninguém tá falando de segurança, gente. Vamos começar a falar de segurança? Eu não tô falando que foi exatamente dessa forma, porém, é uma forma de se destacar no mercado. Se você não tem um nicho, o Joel fala muito, se você não tem um nicho, crie um nicho para chamar de seu. Exato. Tem um livro que chama As 22 Leis Imutáveis do Branding. Que nesse livro ele fala dessas coisas. E, cara, até uma dica que eu dou pra vocês. Quem quiser entender um pouco mais sobre branding, compra esse livro. Ele é meio difícil de achar, mas é mais fácil de talvez achar em PDF, na Amazon, alguma coisa do tipo. Mas é um livro muito bom que ele destaca várias coisas que são importantes. E ele fala até de nome, de posicionamento, de como você se posiciona, de criar um setor, como você tá falando, do nicho, por exemplo. É muito importante. Fala o nome de novo do livro, Léo? As 22 Leis... Eu acho que é As 22 Leis Imutáveis do Branding. Ô, Jenny, se você achar ele, aí você coloca o link aqui pro pessoal na Amazon. Ô, Léo, vamos pensar assim em 2 cenários, tá? Vamos pensar que a gente tem um público aqui que talvez nunca na vida pensou na importância de branding. Uhum. Não tem a menor ideia de como conduzir. Então, se você puder trazer de forma prática 2 ou 3 coisas que fala assim, ó, faça agora isso agora, de imediato. Uhum. E para as pessoas que talvez já tenham uma empresa mais madura, para que, então, talvez a gente possa trazer as questões das campanhas que a gente faz, que dá muito certo, para manter aquele público já engajado e cada vez mais ampliar a mensagem da empresa. Bom, eu diria que o padrão, o básico, para você que tá no básico, é, no mínimo, você ter um bom logotipo, você ter uma boa identidade visual, que é algo que é muito óbvio, mas quando eu falo isso, tem gente que ainda fica, pô, será que o meu tá bom? O que faz um logotipo ser bom? Eu acho que ele tem que passar uma mensagem, mas ele não precisa ser óbvio. Eu costumo até dar o exemplo de pizzaria de bairro. Toda pizzaria de bairro chama Michelangelo e tem que ter um forno de pizza e um cara... Quer dizer, não precisa ser tão óbvio assim. Mas o logotipo bom é um logo que ele tenha uma... Que você tenha... Você bate o olho nele, você já vai ler de forma rápida. Ele tem uma pregnância alta, que a gente fala. Tem coisa que tem pregnância baixa e alta. A pregnância... O que é pregnância? A pregnância é como você consegue ler isso. É tipo como se fosse a legibilidade. Tá bom. Então, quanto maior a pregnância, melhor. Então, um bom logo, ele vai ter uma pregnância alta. Você vai bater o olho, você vai ler ali o que você precisa de forma rápida. Então, uma outra coisa é... Então, a identidade é muito importante. Eu diria que isso é uma coisa para ontem de se fazer. E, ao mesmo tempo, essa parte do nome, provavelmente, se você já está estabelecido, já não tem mais o que fazer. Mas é muito importante você procurar o registro do seu nome. O que acontece? Muita gente confunde só o fato de você pedir o registro com o registro, e não é. Então, existe um trabalho prévio que deve ser feito para você entender se seu nome é registrável. Porque não adianta você pegar um nome Água... Onde que faz isso? Você recomenda que faça com alguém? Eu recomendo que faça com alguém, porque por mais que você possa entrar agora no site do NPI, você vai lá, digita no Google, INPI, registro de marca. Você consegue verificar ali com a letra, escrito exatamente o seu nome, só que como não é apenas a grafia, tem a parte fonética, tem várias coisas que são mais complexas para pesquisa. Então, o ideal é procurar um bom escritório que faça esse tipo de registro. De advocacia? Geralmente são advogados, porém, tem muitos que são muito focados no direito e não entendem de marca. Então, assim, eu recomendo que seja um escritório que entenda de marca também. Porque o que acontece muitas vezes, e a gente até passou por isso já, de ter, às vezes, um escritório que é muito focado na parte do direito, ele faz o registro e tudo mais, mas é o cara que, de repente, ele não vai conseguir te auxiliar. Se você já tem um nome, ele fala, cara, coloca um complemento no seu nome que você consegue registro. Ele não consegue dar umas dicas. Então, eu recomendo que seja um escritório que seja mais especializado mesmo nessa parte de branding e marca. Então, a parte do registro é muito, muito importante, a parte da identidade e a parte da consistência. Porque nós somos os primeiros a enjoar da nossa própria marca. É muito comum isso acontecer. Então, você cria uma marca, você já tem uma cor, você usa um tipo de fonte,
Tá tudo bonitinho, só que você enjoa. Aí você, pô, vamos trocar? Não, isso não é o correto. Porque Então, eu não deveria trocar a cor do meu café com joia? não é o ideal. Porque assim, Eu queria trocar. então, porque a gente enjoa, não é? É verdade. Imagina se eu vou enjoado, o Ventes não vai ter que ser mais rosa agora. Gente, eu tô 4 anos batendo nisso. Eu vou perder um asset muito importante, que é a cor. Então, assim, obviamente, isso não depende como tudo, mas é importante você ter uma consistência. E para ter consistência, você precisa ter tudo isso bem estabelecido, do que a gente falou, a parte de identidade e tal. Tendo bem estabelecido e você trabalhar com consistência, sem ficar mudando o estímulo, é uma das coisas mais importantes. Porque hoje em dia, você não precisa de uma TV, você não precisa de publicidade na Globo para você falar com 1 milhão de pessoas. Você, com um clique com o seu smartphone, com o celular, você consegue fazer uma campanha, você atinge milhões de pessoas. Como que você está fazendo isso hoje? Você está fazendo bonitinho, você está bem vestido para sua reunião, ou sua marca está passando vergonha por aí? E outra, Isso é muito interessante o que você falou, porque tem muita gente que tá sempre bonitinho, arrumadinho, mas a marca tá sempre esculachada. exato, Aí não exato. adianta você, né? Porque hoje se fala muito sobre sobre a sua presença, sobre a sua vestimenta. Aí a forma como você se posiciona como dono da empresa não tem congruência com a imagem que a sua empresa passa. Como Exatamente. marca, como empresa, né? Aliás, isso é um exercício muito legal de fazer para você entender muitas vezes o que você. Como melhorar algumas coisas para sua empresa, é pensar que a sua empresa é como se fosse uma pessoa. Então pensa nela como uma persona, como que ela está se vestindo, como ela está se comunicando. Cara, isso é uma coisa que Como que é a persona do Vence? o Se a Vence. gente fosse fazer uma pessoa. O Vence, o que a gente tem? A gente tem 2 principais. Canais de venda? Não, como é que é o nome? Esqueci agora. Arquétipos. Tem 2 arquétipos do Vence, que é o animador e o sábio. Por quê? Nós somos uma escola de educação, trabalhamos na área de educação e a gente tem um animador. Por quê? Tudo isso porque tem a personalidade até do próprio Caio, né? Que é aquela coisa de ser algo mais disruptivo, é algo mais descolado. Flexível. Exatamente. Então, assim, se você for ver uma pessoa, geralmente A persona seria o Caio. o Caio seria muito a persona do Ventes. E isso é muito comum acontecer, quando o fundador ele tá muito ali no início da empresa, e isso não é um problema. E muitas vezes a persona, porque assim, você tem a persona público-alvo e a persona empresa. Quando a gente fala da persona da empresa, muitas vezes ela é similar à persona público-alvo. E uma coisa que é importante também a gente salientar é que no público-alvo você não tem uma persona só. O Ventes não atinge um tipo de público. Eu não vou atingir só o cara de 30, 35 anos, empresário que quer vender mais. Eu vou atingir muitas vezes o cara que está começando e quer vender mais. Ou o cara que é um profissional da área de vendas, o cara de balcão ali. Então, essa parte da persona para a empresa, além do público-alvo, ela é importante para você entender. Não fica muito fácil de você saber. Vamos pensar que o Vence, vamos colocar aqui que o Vence é o Caio. Então, a forma como a gente se comunica, ela tem que ser uma forma não tão formal. A gente tem que se portar de uma forma... A gente tem a liberdade de usar algumas coisas mais engraçadas. É uma forma inteligente, é uma forma com sabedoria. Eu sei o que eu faço, mas eu não preciso colocar essa mensagem com rigidez. Exato. E a autoridade não tá ligada a terno e gravata. Porque hoje em dia a gente vê, né, com o mercado do marketing digital, muita gente que põe um terno e gravata, tal, se veste bonitinho e acha que isso vai trazer autoridade. Não é. O que traz autoridade é o embasamento técnico. Então, é até um dos nossos assets também do Vence, vender não é dom, é técnica. É uma frase que a gente usa muito. Então, embasados nisso, a gente sabe que, por mais que a gente tenha, o Vence seja uma empresa um pouco mais descolada, ela vende para grandes e outras empresas. A gente vende para BMW, para iFood, a parte do corporativo, por mais que a gente tenha esse mood diferente, que é uma coisa que é o nosso diferencial também, a gente traz autoridade através da parte técnica do que a gente entrega, né? E a gente também se conecta muito com o vendedor da vida real. E o vendedor da vida real, ele não é o vendedor coxinha, que tá sempre arrumadinho, engomadinho, com cheiro de ar-condicionado. É o vendedor que tá ali, meu filho. Eu gravei com a Dodô, Léo, e eu falei assim, é humilhação diária, tomando porrada o dia inteiro, né? Não, quanto mais não, melhor. E aí, se você quer treinar esse tipo de pessoa, se você quer treinar o vendedor da ponta, se você quer treinar esse time comercial, eu não posso ter cheiro de ar-condicionado. Por quê? Porque não conecta. Porque o vendedor tá na rua, ele tá no dia a dia, ele tá falando com pessoas, ele tá
ele tá num formato mais dinâmico, né? Então, se você coloca nesse formato muito quadradinho, muito. Como a gente pode falar assim? Uma forma mais. Talvez retrógrado até, Uma forma porque... muito formal, não gera conexão, né? E é isso que a gente tem tudo isso a nosso favor, obviamente. O Ventes tem isso. Porque o Caio é o cara da ponta, É o cara da rua, ele né? é o cara da rua, ele é uma persona que tem tudo a ver com o negócio. Então, como ele começou com o Caio ali na ponta, trazendo conhecimento, fica mais claro, talvez. Mas eu acredito que hoje a gente tem muitos negócios que começam com um fundador muito forte, com uma expertise muito forte do fundador. E assim nasce, às vezes, um negócio. Então, olhar para isso, olhar para dentro, é importante pra você trazer insights, né? Você sabe, Léo, que eu tava pensando assim, uma empresa que ela é física, talvez essa parte visual de você gerar experiência para o cliente através do seu branding, você tem esse contato mais físico. A gente é uma empresa de educação, é serviço. Como que a gente faz essas pessoas elas conseguirem pegar a essência da empresa de forma que não é palpável, não é física? Então, muitas vezes a parte do intangível, que é o tom de voz, por exemplo. A forma como o Ventes se comunica no Instagram, como ele se comunica por e-mail, não é uma forma formal. A gente não fala de um jeito formal, rebuscado. A gente fala de um jeito muito mais informal. A gente tá ali com você, estamos aqui. Então, isso traz essa conexão maior com essas pessoas, com o público. Então, através de post em rede social, através dos vídeos que a gente faz mostrando a nossa cultura de vendas, mostrando a galera celebrando as vendas, os nossos eventos, tudo isso traz um pouco do nosso mood para todo espectador. E o mais legal de falar é que isso não nasceu pronto, né? Então, isso foi sendo refinado de acordo com os anos. Eu vejo até na própria Impush esse refinamento sendo feito, por quê? Porque cada vez mais eu vou tendo clareza do meu cliente ideal. Então, a minha comunicação, ela precisa ser direcionada para o meu cliente ideal. Então, sei lá, talvez primeiro ou segundo ano, eu acho que de uma empresa, você concorda, né? Que talvez seja muito teste de validação. Com certeza. Então, uma coisa é demanda reprimida. A demanda reprimida que você tem quando você abre um negócio, isso de qualquer tipo de negócio, tá? Você não tem o seu cliente ideal. Você tem uma demanda reprimida. Depois, as pessoas que se fidelizam, as pessoas que vêm através do boca a boca, que vêm através da indicação, as pessoas que vêm através do processo da empresa e não do uhul, do oba-oba, aquilo que você consegue captar através do processo, vai ditar quem é o seu cliente ideal. Então, hoje eu vejo no Vence, com 4 anos de empresa, uma comunicação mais madura, que não significa que é uma comunicação mais formal, mas é uma comunicação muito mais direcionada e específica para o nosso cliente ideal. Então, hoje o público, a galera traz mais vídeos mais engraçados, traz uma conexão mais real do dia a dia. Então, toda vez que vem mês de fechamento, eu vejo no Instagram, né, uns memes muito bons, porque isso conecta com o nosso cliente ideal, porque a gente entendeu quem é o nosso cliente ideal. Só que o mais interessante é que a gente não mudou o nosso branding. A gente não mudou a essência. Os assets estão todos ali. Eles estão todos ali. A gente só mudou a forma como a gente comunica quem nós somos. E às vezes eu acho que é isso onde as pessoas se perdem. Elas ficam querendo mudar a identidade o tempo inteiro pra ver se acerta. E não é sobre mudar a identidade, mas é sobre mudar a comunicação pra você conseguir acessar e deixar claro a sua identidade, né? É uma coisa que, assim, as marcas, por mais que a gente estabeleça muita coisa no começo, as marcas, elas são vivas. Você pode ter um brand book, mas você pode atualizá-lo. Você não precisa fazer um rebranding. Evoluir, né? Porque eu vejo que hoje em dia tá muito na moda também. Vai fazer um rebranding. É tudo rebranding. Não é assim. Não é toda empresa que precisa de rebranding. Muitas vezes você faz alguns acertos. Quem precisa de rebranding, você acha que aquelas pessoas que estão muito queimadas de mercado? Eu não sei nem se é queimado, mas de repente porque o que ela tá fazendo tá totalmente incorreto e tá fora da linha do que ela precisa. Então, se você olha pra sua marca hoje e ela parece um escritório de advocacia e você tem uma loja de brinquedo, tá totalmente incorreto. Dou um exemplo bem óbvio. Mas tem que olhar pra dentro e entender se tem uma coisa muito errada acontecendo. No Vence mesmo, quando a gente começou, aquela coisa, progresso e ordem, né? Então a gente criou tudo tal, eram poucas pessoas no time. Na verdade, quando o Vence começou, eram 5 pessoas, sei lá. Eu, o Caio, a Domênica, tem poucas pessoas hoje que estão com a gente. Era você, o Caio, você, aí Domênica, Elô, exato. Van e Kaique. Aí depois veio o Choi. Exato. Então, assim, a gente começou, no começo eu fazia os e-mails, fazia tudo, gravava vídeo, a gente fazia de tudo. Todo mundo fazia um pouco de tudo. E por que eu tô falando isso?
a gente começou dessa forma pra gente começar, né? E depois a gente viu aquela coisa do progresso e hora, então vamos progredir. A gente começou tudo e tal, não sei o quê. Foi contratando pessoas e tal. E aí a gente tem que fazer alguns acertos, né? Em 4 anos a gente fez alguns acertos. A gente fez nosso brand book, a gente fez umas mudanças ali no logotipo. Por mais que, quando a gente fez essa alteração, porque era uma coisa que me incomodava, como a gente tinha mais gente chegando na equipe, Não dá pra deixar cada um fazer o que quer, né? exatamente, eu precisava estar bem estabelecido. Você vê, o Vente, a gente passou por isso tem 1 ano e pouco, 2 anos, vai fazer mais ou menos, que a gente pegou, voltou um passo atrás, falou, vamos criar o brand book, deixar ele bonitinho, com todas as regras, porque a gente tá contratando muita gente. E o cara, quando ele chega, não adianta você passar um KV, que a gente chama, que é um Key Visual, pro cara pegar e reproduzir isso pro designer, né? Então eu preciso ter isso mais bem estabelecido. Então hoje a gente tem um documento de tom de voz para o pessoal que faz parte de social, copy e tudo mais, terem uma base de como a gente se comunica. A gente tem até um agente que ajuda as pessoas a escreverem texto na pegada do que a gente faz, o nosso tom de voz. E o designer, ele tem um brand book bem estabelecido. Mas isso a gente mesmo foi fazer com 2 anos de empresa, mais ou menos. Então, é isso. A marca, ela tem que ser viva. O tempo inteiro tem coisas mudando, tem coisas atualizando. Isso não significa que você tem que ficar trocando toda hora o seu logo, sua cor, seus ícones, né? A não ser que aconteça alguma coisa radical. Mas você pode olhar pra dentro e ir ajustando. A gente mesmo, quando fez esse brand book do Vente, a gente não abandonou os assets que a gente já tinha. A gente não abandonou a cor, que são assets que já eram comprovadamente importantes para nós, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que fazer essa análise de olhar para sua marca e ver se ela tá transmitindo o que você acha que é importante. E na verdade é que você tem que não só achar, né? Você tem que constatar o que é importante para você como marca, se você está despertando nas pessoas o que você gostaria. Tem alguma forma de validar isso? O principal seria você entender como o seu público, com todas as suas zonas de contato, todos os seus pontos de contato que você tiver como marca, você entender como o seu público reage à sua marca. O melhor jeito e o mais profissional, digamos assim, para você fazer e validar mesmo é através de pesquisa de mercado. Que é importante você fazer uma leitura da sua marca, conversar com as pessoas. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma reduzida através de formulário, de questionário, ou até a nós, por exemplo, aqui, a gente tem os vendedores que falam direto com nossos clientes. A percepção que os clientes têm da nossa marca é importante. Então, assim, conversando com em todos esses touch points, conversando com o vendedor, conversando com o pessoal de social, eu vou entender como é que tá funcionando, como que as coisas estão indo. Porque é uma questão de percepção, né? E até pra quem não tem toda essa estrutura, fica mais simples ainda, porque você tem todas as percepções na sua cabeça. Agora falta você entender que essa percepção, ela precisa gerar uma ação. Uhum. Então, de acordo com essa percepção que eu observo quando eu faço um contato com venda, quando eu interajo com alguém no meu Instagram e eu junto tudo isso, isso ocasiona em quê? Que as pessoas se relacionam de forma positiva com a minha marca? Se as pessoas têm um nível de consciência apropriado para aquilo que eu faço, isso gera um desejo ou é um mais, tá bom, é mais uma empresa no mercado, né? Uhum, sim. Por isso que essa parte toda, até do que você falou da estética, né? Tudo isso também é importante para você se destacar muitas vezes. Assim como a gente falou do nicho e tudo mais, é interessante se dentro do seu nicho, dentro do seu setor, você ter, de repente, a cor diferente, o tom de voz diferente. Ô, Léo, pra gente encerrar, eu dei um desafio pra Dodô, né? E eu coloquei a Dodô na fornalha. Aí eu queria te dar um desafio também, pra ver se você topa. Uhum. Se a gente juntar mais de 100 eu queros nos nossos posts do Instagram, YouTube e Spotify, você topa fazer um webinar gratuito pra galera sobre esse assunto? Bora, com certeza. horinha. Com certeza. Tipo assim, algo bem prático. Ou talvez aquele seu treinamento muito legal que você deu sobre branding, que você trouxe o McDonald's, que você trouxe o Aham, laranja, sim, você trouxe sim. um monte de coisa. Sim, sim. Bora, com Topa? certeza. Fechado? Topado, mas eu quero os 100 Então, eu quero, ó, né? se vocês engajarem com eu quero, a gente vai transformar esse bate-papo no Café com Joia com uma aula pra vocês, uma aula que vai ser gratuita, a gente vai marcar o dia, vai marcar o horário, a gente avisa com antecedência, a gente faz tudo bonitinho, mas se for um assunto do seu interesse e a gente puder levar mais esse conteúdo, Leozão Boa, vai tacar pau. bora. Fechou? Fechou. Eu posso só falar uma Com coisa certeza. que eu acho que é importante. As pessoas muitas vezes se limitam a achar que elas não podem criar coisas. Eu sei que o meu diferencial principal como pessoa e como profissional é a criatividade. É uma coisa que eu sei que eu nasci com uma predisposição, isso é inegável, mas eu acredito que todos nós podemos aprender a fazer isso, né?
Porque isso que a gente tá falando, muitas das coisas que a gente tá falando é ligada à criação, à parte de criação. E muitas vezes as pessoas se frustram em achar que não são criativas. Então, acho que trabalhar a criatividade também é importante. Porém, você não precisa ser o profissional. Se você é o dono da empresa, se é o fundador da empresa, não precisa ser você a decidir algumas coisas. Traga profissionais para te ajudarem com isso. Porque você vai trazer o cara que tem isso como expertise. Então, isso contribui muito. Mas, ao mesmo tempo, comece a trabalhar a sua criatividade. Eu acho que a criatividade está muito ligada à observação. Então, quanto mais repertório você tem de observação, mais você tem facilidade de criar. Ligar o radar pra isso, né? Porque às vezes a gente não tá com o radar ligado, então eu não consigo nem prestar atenção que isso é importante. Sim. Onde que eu vou absorver isso? Então, é de tudo. Desde você ler uma bula de remédio ou qualquer coisa, né? Eu tava até engraçado que eu tava pensando na Bíblia, por exemplo. Você sabe que a missão que Adão teve lá no jardim era de dar nome pros bichos. Criatividade. Aí eu fiquei, mano, foi o primeiro ato criativo da história. Você percebe onde que a pessoa busca a criatividade? Porque isso é algo que eu li. Mas eu não tive essa percepção da forma como você teve. Por quê? Porque a criatividade é algo que chama muita atenção. E é algo divino, né? Então, assim, Deus foi o primeiro criador, né? Criou tudo. Depois chegou pro Adão e falou, ó, cria o nome dos bichos. Mano, olha assim, porco, cavalo. Muito bom, né? É muito bom. E os nomes mais complexos? Ornitorrinco. Ornitorrinco deve ter sido complexo. Deve ser E o pior é que eu pensei assim, será que foi um nome científico ou um nome... Nome. Porque se for aquele Ornitorrincus topilus, aí é mais difícil. Mas boa, foi o... Mas ó, se Deus criou Adão feito à imagem e semelhança de Deus e nós somos... Exatamente. Então a gente tem. É isso. A gente tem. É só a gente deixar isso aflorar. Exato. Muito então, bom, Léo. Acho que ninguém pode se frustrar e não achar que não é criativo, começar a trabalhar isso. Inclusive mas porque eu na hora é acredito bom muito contratar. na criatividade como um solucionador de problema. Às vezes as pessoas, elas se bloqueiam achando que não tem criatividade. E aí talvez você se questione por que você tá sempre com muito problema, andando em círculo. Então a criatividade, e a criatividade, o Léo sabe disso, porque várias vezes ele pede, eu preciso ir pra casa. Então ele não consegue criar coisas aqui do escritório. Ele precisa ir pra casa, ele precisa de ócio, ele precisa de... É um tempo diferente. Então, só que esse mesmo tempo que o Léo pega, a gente também precisa. Então, viajar, o ócio, ele é muito bom pra gente ter criatividade. Por exemplo, o meu auge do ócio, sabe quando é? Quando eu tô tomando banho. Eu sou muito. Tem Ou muita quando eu coisa deito na cama pra dormir, a cabeça fica... porque o meu processo criativo, ele funciona com muita pesquisa. Tem coisas, obviamente, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu nasci já mais observador, né? Olhando pros detalhes e tudo mais. Mas quando eu vou criar alguma coisa específica, eu tenho que pesquisar muito. Pesquiso. Exato, vou anotando e tal. E aí, mas chega um momento que a sua cabeça começa a falar, tem muita coisa aqui. E muitas vezes no banho é uma hora que funciona. Aquela hora que terminou o banho, dá uma paradinha assim e tal. Quantas vezes já escrevi no box, assim, no vidro do box, alguma ideia. Não, hoje, eu indo pra cá. Eu tomando banho, aí eu falei, preciso sair rápido do banho. Já saí, já mandei mensagem pra Domênica, já entrei no PowerPoint do slide. É impressionante, impressionante. É isso. Muito bom, Léo. Muito obrigada. Obrigado Cada você. vez mais Valeu. a sua criatividade seja muito aflorada, pra gente colocar cada vez, posicionar mais esse branding, pra fazer com que as pessoas conheçam os nossos produtos e saibam o que fazemos, por que fazemos, para que fazemos, o que vamos fazer com tudo isso. E se vocês quiserem a aula do Léo, vocês deixam o eu quero aqui, que a gente já vai programar e vai ser até o final do ano. Pra você já começar a ter resultado para Black Friday, Léo. Vai ser pra Black Friday. Acabei de ter um insight. O Léo vai te ajudar a posicionar o seu branding pra melhorar a sua Black Friday. Exato. Na verdade, assim, não sei se eu vou conseguir ajudar nessa Black Friday, mas na próxima, com certeza. Porque precisa de consistência. Mas o que você pode aproveitar é que, de repente, nessa Black Friday você vai fazer mais bonitinho. Porque você vai atingir... Muitas vezes você põe mais dinheiro na Black Friday pra falar com mais pessoas. Mas assim, vamos vestir você bonitinho, né? Sua empresa, sua marca bonitinho pra Black Friday. Então já prepara, porque eu tenho certeza que a galera vai deixar o suficiente. Você já prepara alguma coisa desse posicionamento pensando pra Black Friday. Pra exposição de Black Friday. Boa, pode ser. Pode até trazer case do Vence. Beleza. Fechou. Obrigada. Ótimo. E a gente se vê no próximo Café com Joia. Valeu.